Estamos de volta e hoje o nosso papo é eleição. Falta menos de um mês para encerrar o prazo para tirar o título de eleitor. E o recado é principalmente para os jovens de 16 e 17 anos, que não são obrigados, mas também podem votar. Eu tenho os dados aqui do TSE que nos últimos anos, a faixa etária entre 25 e 34 anos foi a que mais teve justificativas de ausência de voto no primeiro turno. Em 2016, por exemplo, foram quase 2 milhões de ausência, ou seja, reforça ainda mais, deputado, a importância de jovens de 16 e 17 anos votarem, porque realmente vai influenciar no resultado da votação. Sim, Priscila, e sobretudo para o futuro do país. Talvez o efeito para a próxima eleição ele seja relevante, mas ele não seja tão grande quanto para o futuro. Se a gente pensar numa questão histórica, essa geração de 25 a 30 anos, 34 anos, é a geração que depositou muita esperança na redemocratização do país. É a geração que conviveu com essa situação do país ter o direito pleno do voto. E talvez o resultado foi frustrado. Eu acho que todos os episódios de confronto político, de judicialização dos processos, de descrédito da classe política de forma generalizada, que é um grande equívoco, é evidente que precisa se apurar, se melhorar, mas o único caminho de se melhorar é, de fato, com a participação. Eu sempre digo, a política ela é feita de 2 componentes básicos, o eleitor e o candidato. Então, se nós não tivermos o eleitor comprometido, dificilmente nós comprometeremos os candidatos a exercerem melhor a sua função. Então, essa proporção do voto facultativo de 16, 17 anos, confrontado com essa outra faixa etária que se sente desestimulada, é um equilíbrio fundamental e é um importante passo para que no momento seguinte a gente tenha de novo um país com esperança, com confiança e com participação popular para legitimar. A gente vive um processo de questionamento até da legitimidade de alguns dos governantes. Então, a forma de se legitimar alguém a exercer um cargo eletivo é, de fato, pelo voto. E aí, como a gente já falou no bloco anterior, é uma geração muito presente nas redes sociais e o grande problema das redes sociais hoje em dia é a questão das fake news, que, enfim, todo mundo tem acesso em rir. Você acha que precisa aí ter esse senso crítico, dos próprios jovens, enfim, da população inteira, não precisa ser do jovem, de buscar informação, buscar o outro lado, para ter uma consciência, ter um voto consciente? Eu acho que a questão da participação, a questão de você ter que buscar se aprofundar sobre o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no seu estado, é uma coisa essencial. A juventude, como foi dito aqui, a questão do Estatuto da Juventude, os direitos com que estão sendo colocados para os jovens. Hoje eu estou como presidente do Comitê de Acompanhamento e Fiscalização do ID Jovem, que é justamente isso, ver como que as políticas públicas estão sendo feitas para a juventude. Eu, que nem o Daniel, eu não votei aos 16 anos, me arrependo muito por ter votado só aos 18, mas que nem a Sávia, eu também ia lá junto da minha mãe. Eu votei para presidente algumas vezes, que não contou o meu voto, mas que foi a minha influência. E eu acho que é justamente isso, como o deputado Rafael Pisciani falou, e falou muito bem, que é o que eu acredito, a participação legitima todo o processo democrático. A participação e a responsabilidade sobre com qual país a gente quer, qual estado que a gente quer, quais programas de governo vão ser o que nós iremos escolher. Isso daí nós temos a oportunidade de, na eleição, colocar o nosso voto, colocar o que a gente acredita, o que tem que ser o país que eu quero daqui a 4 anos. Porque o jovem pode ter 16 anos, pode ter 15 anos hoje, mas até a próxima eleição estadual, a próxima eleição geral, ele já vai ter 19 ou 20 anos. Ou seja, ele já vai ter cursado uma faculdade, ou vai estar cursando uma faculdade, vai estar entrando no mercado de trabalho. E justamente esse país daqui a 4 anos é o país no qual ele abriu mão de escolher agora, exatamente, ou então ele vai ter escolhido. E é justamente por isso que eu tive essa minha frustração aos 16 anos, mas hoje, tendo a oportunidade de estar fiscalizando e acompanhando uma política pública para a juventude, eu incentivo a todos. Porque você não escolher é uma escolha. E nós não podemos nos permitir ao que uma outra pessoa decida qual país que nós queremos. Na verdade, nós queremos que todos participem e apenas a participação, seja como candidato, seja como um secretário, que é uma função no qual você não é eleito, mas que você participe, que você escolha qual caminho que você quer. É um pouco chamar também a responsabilidade para a gente, e nós não podemos correr da responsabilidade. E, Daniel, é incentivar amigos, que às vezes não são tão ligados à política, ou, enfim, tem uma certa descrença aí, incentivar e falar da importância, vocês aí que estão ligados a esse assunto, que gostam disso, incentivar outros jovens a terem essa atitude.
Olha, cada jovem representa um Brasil melhor, né? Um amanhã melhor. Então é dever nosso, dentro da família, da escola, da nossa comunidade, em levar informação, conhecimento, nossos pontos de vista. E como a juventude agora é cada vez mais engajada, a gente tem que fazer também essa militância pela democracia. Levantar sempre, né, esse tema dentro do grupo do WhatsApp, do Facebook, e falar, galera, a gente pode fazer diferença. Levar a nova confiança no voto. É sempre um desafio também quem trabalha no Estado, né, de garantir que as instituições funcionem, que o voto seja sempre efetivo. Mas também a parte da população de acreditar no voto, de cobrar e de falar, galera, vamos votar para a gente dar legitimidade a esse processo. Se a gente não concorda com pauta X, Y e Z, votamos nas outras. Agora o que não pode é abrir mão de votar, fazer uma escolha, que é uma escolha de não fazer nada, e depois só reclamar, porque não contribui com o processo democrático. De um lado, respeitar o voto, que é sempre o dever das instituições, que é, como falou, de validação da política, é sempre respeitar quem foi eleito. E garantir também que você esteja ali para apoiar e para reclamar quando for necessário. O Daniel e o Henri tocaram em pontos que eu percebo que são exatamente aonde esbarra a dificuldade de mais jovens participarem. Todo assunto que gera divergência, às vezes por precaução, as pessoas evitam tratar em casa, tratar com os amigos mais próximos. Tem até uma frase, futebol, religião e política não se discute. Nós, na juventude do nosso partido, sempre acreditamos no inverso. O que é bom de discutir é o que há opiniões divergentes. É discutir com quem só concorda, com quem pensa igual, ou assuntos que são tão amenos que não provoquem a vontade de divergir, Daniel, é de fato um distanciamento. E a gente tem sempre buscado estimular essa coisa. Converse em casa. Se você é de uma família que não tinha esse hábito, se seus pais talvez não tiveram essa conexão, a tua influência pode modificar isso. E aí serão mais eleitores conscientizados dessa importância. E essa questão que você abordou da fake news, eu acho que é hiper contemporânea, até o termo fake news ele se tornou agora popular, né? Por causa das redes sociais e, enfim, de toda a amplitude que hoje uma notícia falsa pode alcançar. Isso também entra no rol de responsabilidades a serem administradas. Eu concordo com o teu questionamento. É importante o jovem que domina a rede social, essa geração que já nasceu com as redes sociais fazendo parte. A Mel é uma geração que já nasceu tendo contato com isso. A minha geração não, ela foi aprendendo, ela foi construindo. Todo dia que surge uma coisa nova, a gente é uma redescoberta de como lidar com aquilo. E esse peso de propagar o que você não checou, no âmbito pessoal é muito problemático, mas se você pensar que isso influencia o destino do país, é mais grave ainda. E a gente está sobre uma onda de tantas notícias, de tantas publicações, de tantas afirmações, que fazer o crivo, que ter um filtro do que é verdadeiro ou não é uma tarefa difícil e que somente os jovens podem auxiliar as famílias a compreender. O cidadão mais experiente, com mais afazeres, ele talvez não tenha o tempo livre de, não, eu hoje vou checar todas essas informações. O jovem certamente conversará com outros jovens que terão a mesma prudência, e isso fará diferença no Brasil que a gente está construindo. Porque não adianta a gente avançar nas instituições, na democracia, na participação popular e permitir que um instrumento tão negativo, que se baseia em mentiras, prospere. Então é importante o jovem não entrar nesse campo. Eu vejo, e a gente fez esse debate com algumas juventudes partidárias, é esse o debate que nós queremos travar? A resposta ao que é falso e o que é verdadeiro? Ou um debate de fato efetivo sobre os temas reais da sociedade? Porque senão vai ser um jogo de ataque contra a defesa. Mentiras, ataques, e a juventude não fará o que é mais saudável, salutar entre a sua relação. Quer debater, quer discutir, quer divergir. É muito bom. Eu sempre tive a oportunidade de ter próximo aos meus amigos pessoais, pessoas que politicamente pensam diferente. E isso eu acho que traz grandeza até na hora de opinar, de defender. Pode falar aí. Eu tenho até uma frase que, sem ser a geração da Mel aqui, acho que todo mundo escutou. Minha mãe sempre fala, meu filho, cuidado com o que tu vê na internet. Cuidado com o que tu vê na internet. Hoje sou eu que falo pra minha mãe, eu falo, mãe, cuidado com o que você vê na internet. É verdade. Não é porque você vê uma notícia que ela é verdade. Eu falo, mãe, você conferiu pra ver de onde veio essa notícia? Você viu qual ano que é a notícia? Ela, não, eu não conferi. Não, e tem que ler além da manchete, né, Henrique? Porque uma coisa que é muito comum é que você lê ali a chamada e já passa para frente, você compartilha, sem ter de fato lido o texto todo. E às vezes a chamada tem um conteúdo muito diferente no texto. Então são medidas
para esse jovem que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, para as famílias que vão, a partir do programa, aconselhar os seus filhos, seus netos a terem e exercerem esse direito do voto, a terem essas precauções, porque isso fará com certeza uma construção mais efetiva desses direitos que o Daniel falou, que o Henri ressaltou, que a Mel lá no começo trouxe com a juventude dela o porquê, a justificativa, né, Mel, a razão do desejo de participação. Isso tudo não pode ser jogado fora ou trocado por uma questão de acusação. O campo político pode ser um campo de divergência, mas nunca de batalha. O Brasil vive um ambiente muito diferenciado em relação a outros países exatamente porque aqui as divergências são respeitadas. E olha que nós possuímos divergências gigantescas num país continental, que tem mais de 30 partidos políticos representando, teoricamente, alguma corrente, algum ideal. Então é muito importante o jovem ter esse esclarecimento. Pode falar. É importante entender também que muita gente, antes da Constituição de 88, morreu querendo que essas garantias fossem pautadas, consagradas nos dias de hoje. Eu acho que o Brasil nunca teve tantos jovens como hoje, que talvez nunca mais os terá como agora. Então, a gente tem que entender que é um processo importante e que o voto é um instrumento no combate contra a corrupção e a favor de todas as nossas lutas. O jovem tem muitas pautas e tem espaço. Tem muito espaço. A gente dizer que não tem espaço, eu sempre digo que é uma mentira. A gente tem que se informar e buscar ocupar esses espaços. Então, enquanto jovem, mulher e que pensa um pouco, não só num futuro, num Brasil melhor, né, para mim e para minha família, eu penso muito na questão dos nossos jovens, de forma geral, jovens, exatamente. Né? Os futuros jovens. Tá certo. Vamos deixar um recado, então, para quem está assistindo entender. Dia 7 de outubro é o primeiro turno, né? Sim. Caso o candidato não tenha a maioria da metade dos votos, vai para o segundo turno, que deve acontecer dia 28 de outubro. Então, fica aí o recado, né, deputado? Sim. Quem é menor de 18 anos, está a fim de votar, vai lá, corre no site do TSE, que lá também tem todas as explicações sobre como você emitir esse título. E boa sorte, vote consciente, né, deputado? Sem dúvida, cumpra o seu papel, faça valer esse direito. Acho que a Sávia finalizou com aquilo que é talvez o mais valioso de toda essa conquista, que foi a luta por esse direito que hoje é consagrado. Então você jovem de 16, 17 anos, aproveite essa oportunidade, tenha consciência na hora de escolher e tenha depois continuidade. Não faça do voto só um lance, é uma porta de abertura que você precisa manter cuidada. Com certeza. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Até uma próxima. Deputado, muito obrigada. Até a próxima. Nós que agradecemos. Obrigada a você também que acompanhou o nosso bate-papo de hoje. Você pode rever esse programa todinho acessando o nosso site www.alerj.rj.gov.br. A gente também está lá no YouTube, é só acessar o canal da TV Alerj que aparece aqui na sua tela. Eu espero você semana que vem com mais Papo de Juventude. TV Alerj, o canal do povo fluminense.